Sejam bem-vindos ao módulo comercial. Meu nome é Sabrina Carrillo Madeira, sou analista de fiscalização e regulação e também sou auditora do Acertar Marisbi. Antes de passarmos para a análise detalhada dos testes, é importante que vocês entendam primeiramente como fazer uma leitura de um teste de controle. No manual do Acertar você vai encontrar essa ficha que está na tela como sendo a aplicação de um teste pelo auditor. O manual do Acertar, assim como todo o detalhamento sobre a metodologia, você pode encontrar no guia simplificado que nós desenvolvemos para você e que está disponível aqui na descrição desse vídeo. Voltando para o formulário, no cabeçalho do teste você sempre vai encontrar a descrição do que vai ser analisado. É a referência do que vai ser verificado durante a auditoria. A parte de informações relacionadas diz respeito a quais informações do SNIS são impactadas pelo resultado do teste. Então, nesse caso específico, caso esse teste tenha um resultado não implementado, ele vai impactar negativamente no resultado de 12 informações do SNIS. Em contrapartida, se você fizer um pequeno esforço para poder alterar o resultado desse teste especificamente, você vai impactar positivamente em 12 informações analisadas. As duas linhas seguintes dizem respeito ao objetivo do teste de controle, ou seja, o que ele quer de fato analisar com essa aplicação. Também está descrito a qual processo esse teste é relacionado e a qual risco a entidade está submetida em caso da inexistência desse processo. Passamos então para a descrição do teste de controle, que descreve o passo a passo de tudo que o auditor vai fazer durante a auditoria. Então, caso você deseje se preparar para receber um bom resultado na auditoria, basta você seguir esse passo a passo descrito nos atributos, que você vai estar percorrendo todo o passo a passo do auditor. O auditor, então, vai conferir um nível de implementação do teste, podendo ser não implementado quando o auditado não atender a nenhum requisito que está listado no teste de controle, parcialmente implementado quando o auditado atender parcialmente ao que o teste de controle pede, ou implementado quando o auditado atender plenamente ao que está descrito e solicitado no teste de controle. Durante a análise dos testes, nós vamos nos ater apenas ao cabeçalho e ao passo a passo que o auditor vai percorrer. Então, leia cada ficha, estude o material que está disponibilizado e entenda os riscos que a sua instituição estará submetida em caso da inexistência desses processos. Bom, agora que você já entendeu como fazer a leitura de um teste de controle, nós vamos para a prática. O processo comercial possui 15 testes analisados no terceiro ciclo e é um dos maiores processos que nós analisamos durante a execução das auditorias. No quarto ciclo, com o acréscimo do CT 007, são analisados 16 testes de controle. E no quinto ciclo, são analisados 24 testes no total. Se você ainda não compreendeu essa questão da gradação do ciclo, significa que você ainda não assistiu à aula introdutória do curso, nem leu o nosso material complementar. Essa aula é muito importante para que você compreenda todo o contexto e estruturação do Acertar. Então, eu sugiro que você pause essa aula, assista a aula introdutória e depois retorne para dar continuidade nesse aprendizado, ok? De controle 1 e 11 do processo comercial, eles dizem respeito à existência de normas formalmente instituídas, ou seja, POPs, instruções de trabalho ou qualquer outro termo que vocês utilizem no dia a dia. O importante é que não sejam anotações informais como o velho caderninho de anotações. Precisam ser políticas e normas que estejam aprovadas e formalmente instituídas pela entidade. Nós já disponibilizamos uma aula inteirinha somente sobre mapeamento de processos e elaboração de instruções de trabalho com qualidade. E, além disso, o Guia Simplificado tem várias dicas incríveis que vão te auxiliar nesse processo de formalização das normas de trabalho. Confira esses materiais e, se permanecerem dúvidas, nos envie através do formulário que está na descrição desse vídeo. A sua dúvida vai ser esclarecida na aula ao vivo, que vai acontecer no dia 10 de março. Nessa aula, você também vai saber como receber o seu certificado de participação nesse treinamento, ok? Então, se inscreva para poder participar dessa aula. O formulário de inscrição também está aqui na descrição desse vídeo. Então, voltando para o teste, um ponto importante e que vale destacar é que para que todo teste seja considerado como atendido, ou seja, que ele obtenha o resultado como implementado, é necessário que existam pelo menos as instruções de trabalho que estão listadas nesses testes.
Então, eu sugiro que vocês iniciem o desenvolvimento das instruções de trabalho a partir das atividades críticas que estão listadas no teste de controle e depois vocês vão evoluindo para as demais atividades que são desenvolvidas no setor. Vale lembrar que alguns prestadores de serviços não realizam todas as atividades que estão descritas no teste, como, por exemplo, alguns não possuem contrato sob demanda. No entanto, é importante que exista esse mapeamento da atividade para que, quando a entidade passe a realizar uma negociação como essa, o cadastro e, consequentemente, o faturamento acabem ocorrendo de uma forma adequada. Então, essas atividades elas impactam diretamente no faturamento da entidade, então elas devem ser mapeadas de forma que sejam evitados possíveis erros e possíveis riscos, né? Um outro ponto importante é que as instruções de trabalho elas precisam estar vigentes, ou seja, elas precisam estar atualizadas. Se vocês possuírem instruções de trabalho, mas elas forem antigas e não forem revisadas, elas acabam se tornando inúteis, porque o seu conteúdo ela já não atende mais a atividade do dia a dia. Além disso, as instruções de trabalho elas também precisam estar divulgadas a todos os colaboradores que são envolvidos no processo. Não adianta a existência das normas se as pessoas que estão envolvidas no processo não tiverem ciência do passo a passo que foi estabelecido. Os TTs 2 e 12, eles dizem respeito à segregação de funções, que também é o princípio da administração pública. Ou seja, as atividades que são consideradas críticas devem ser segregadas em pessoas diferentes para evitar incorrer em erros ou fraudes durante o processo. Para que esses testes sejam considerados implementados, é necessário que cada atividade que estão listadas neles sejam realizadas por uma pessoa diferente. Mas nós sabemos que essa não é uma realidade de todos os prestadores de serviços. O Acertar ele foi baseado em grandes companhias e nas melhores práticas de todo o país, o que acaba não sendo possível de ser aplicado por entidades menores, com equipes menores. No entanto, nós também não temos como discordar que um processo segregado em várias pessoas traz muito mais segurança do que um processo em que todas as etapas fiquem concentradas em uma pessoa só. Além de significar uma concentração de poder nas mãos de uma só pessoa, significa que não haverá revisão em nenhuma etapa. Então, um erro que acontecer no início do processo, ele pode acabar não sendo identificado ou somente ser identificado no final do processo. O que nós indicamos é que, caso a realidade do prestador de serviços não permita essa segregação, que ela seja adaptada de acordo com a sua realidade, seja segregando a atividade em 2 ou 3 pessoas, intercalando essa divisão, o importante é que seja adaptada à sua realidade. Eu também quero destacar que vocês não devem se preocupar com a não implementação ou a implementação parcial desses 2 testes apenas. Como nós vimos lá na aula introdutória, o resultado das informações é calculado a partir da combinação do resultado de vários testes. Além disso, a informação ela acaba recebendo maior nível de implementação com resultados a partir de 75%. Portanto, se esses testes não forem aplicáveis à sua realidade, não se preocupe, porque eles sozinhos não vão ser suficientes para conferir um resultado negativo. Foque nos demais testes que estão ao seu alcance para garantir um resultado e uma performance satisfatória. Os testes de controle 3, 4 e 13 dizem respeito ao processo de tecnologia da informação. Nós temos uma aula exclusiva tratando sobre o tema desses testes, então ao finalizar essa aula, assista a aula sobre tecnologia da informação e também confira as dicas no Guia Simplificado do Acertar. Um ponto importante de destacar é que nós fizemos uma pesquisa e na época 28 dos nossos prestadores de serviços regulados faziam uso de um mesmo sistema comercial. Então, nós entramos em contato com o suporte desse sistema para que eles nos disponibilizassem o passo a passo para a execução dessas atividades, para poder exemplificar de forma que você consiga implementar essa prática no dia a dia e que facilite também até mesmo na condução da auditoria. Então, após a explicação de alguns testes, o técnico Douglas Nunes vai nos ensinar o passo a passo da realização dessa atividade. Se o seu sistema for outro, não tem problema nenhum. Com toda a informação que foi dada no treinamento e no material, você vai ter condições de atender aos testes de controle. Passando para a nossa análise, o Acertar sempre busca a redução de possibilidade de erros e de fraudes. Então, o uso de tecnologias acaba sendo muito valorizado por essa metodologia e é também um dos pilares que são analisados, como nós vimos lá na aula introdutória. Então, o teste 5, ele busca verificar se o sistema comercial possui restrições de cadastros inconsistentes de clientes ou cadastros em duplicidade. Para fazer essa verificação, no momento da auditoria,
o auditor ele vai solicitar que o auditado faça algumas simulações. A primeira simulação diz respeito à tentativa de cadastrar um novo cliente com um CPF ou um CNPJ que já tenha sido cadastrado. Entenda que aqui o auditor vai verificar se o seu sistema vai possibilitar o cadastro duplicado de um novo cliente. Não tem problema nenhum que o mesmo cliente possua mais de um imóvel cadastrado. O que não pode acontecer são 2 cadastros iguais de um mesmo cliente em um mesmo local. A segunda simulação diz respeito a uma das informações mais importantes de um cadastro, que é o CPF ou CNPJ do cliente. O CPF e o CNPJ eles são importantíssimos para poder trazer segurança para o prestador de serviços. Um exemplo é em casos de inadimplência em que o prestador de serviços tem que submeter o cliente à dívida ativa. O cadastro do CPF ele também é importante para poder evitar que uma mesma pessoa física possua 2 cadastros diferentes devido à grafia do nome, por exemplo. Então, é importante, é imprescindível que o sistema não permita o cadastro de um novo cliente sem os campos de CPF ou de CNPJ preenchidos. O auditor ele poderá solicitar algumas simulações adicionais, como, por exemplo, o cadastramento de um cliente sem vincular ele a um endereço específico, ou também a utilização do número da inscrição do imóvel como uma informação obrigatória para um novo cadastro. A utilização do número da inscrição do imóvel como critério para um novo cadastro é importante para poder evitar que um único imóvel possa ser cadastrado, possa ser vinculado a 2 clientes diferentes como proprietários. Novamente, o que se busca aqui é evitar a duplicidade de cadastros. Portanto, se o seu sistema permite os cadastros conforme foi mencionado, entre em contato com o suporte e solicite a adequação. Nós entendemos que vocês possuem dificuldades para manter o cadastro dos usuários atualizados, considerando a dificuldade de trazer os usuários para a atualização periódica. Mas o intuito do Acertar nesse teste é fomentar que os prestadores de serviços tenham cadastros precisos de forma a refletir corretamente a realidade das pessoas. A partir daí, acaba se tornando mais fácil para o gestor tomar decisões e para as agências acaba trazendo mais segurança para a definição de tarifas e de cobranças justas dos serviços que são disponibilizados, entre outros aspectos. Estou falando um pouco agora sobre a restrição de cadastros em duplicidade e ou com preenchimento incorreto. A gente vai estar simulando um caso aqui onde a gente digita um CPF incorreto ou tenta cadastrar um CPF que já existe e o sistema ele irá barrar, ele não irá deixar continuar com esse cadastro, justamente para estar mantendo a integridade dos dados no sistema, para não ocorrer duplicidade de informações. A gente vem aqui em cadastros, clientes, Então eu vou tentar cadastrar um cliente novo. Aqui ele já dá a mensagem para mim quando eu digito um CPF que não é válido. CPF inválido, verifique o número digitado. Então nesse caso ele força o cliente a digitar um CPF válido, para que não ocorra um erro de digitação e o dado possa ficar incorreto. Ok? Agora aqui eu vou colar um CPF que já existe no sistema, então um CPF de um outro cliente. Vou mexer aqui. Quando eu tento cadastrar, clique em gravar, ele já dá essa mensagem. Já existe esse CPF cadastrado no sistema. E ele aponta qual que é o código de cliente que está com esse CPF. Verifique. Então aqui eu tenho um bloqueio, onde eu barro as duas informações erradas. A primeira quando o CPF está incorreto e a segunda quando o CPF já existe no cadastro. O CT006 busca verificar se o cadastro comercial é atualizado de forma automática quando dá atualização e baixa das ordens de serviço. Ou seja,
O auditor ele vai verificar se existe uma integração entre o seu sistema de OS e o seu sistema comercial, de forma que quando o operador identifique uma inconsistência, por exemplo, um endereço ou um número de hidrômetro cadastrado incorretamente, ou a categoria de um imóvel, né, cadastrado de forma incorreta, que ele consiga realizar a alteração diretamente no sistema e que ao dar a baixa na OS, essa alteração vai diretamente para o sistema comercial. Uma outra possibilidade é que, após a correção da informação pelo operador através da baixa da OS, a informação seja submetida à aprovação do supervisor comercial antes de ser incorporada ao cadastro comercial. Ambas as possibilidades são aceitas e, inclusive, essa segunda opção ela é considerada uma melhor prática. Então, esse teste possui apenas duas opções como resultados. Não implementado se não houver um vínculo sistêmico entre o sistema de OS e o cadastro comercial, de forma que as atualizações acabem tendo que ocorrer de forma manual, ou implementado caso todo o processo seja automatizado. Esse teste ele visa verificar se há um monitoramento periódico da base cadastral de usuários. Para poder realizar essa verificação, o auditor ele vai solicitar a apresentação de uma instrução de trabalho que defina como se dará a revisão da base cadastral. Se ela vai ser por meio de amostragem, qual o percentual amostral que vai ser verificado até que contemple toda a base cadastral, se a revisão vai ser através da contratação de uma empresa para poder realizar aquele chamado recadastramento, como e de quanto em quanto tempo será realizada essa contratação, se vai ser elaborada uma campanha de chamamento para essa atualização cadastral, se essa campanha vai ser realizada através de rádio, de WhatsApp, qual a periodicidade dessa campanha. Tudo isso tem que ser definido por vocês e constar na instrução de trabalho. Então percebam que não existe uma fórmula pronta para definição da forma de revisão. O importante é que a maneira definida seja efetiva e resulte em um cadastro adequado e confiável. O segundo passo vai ser então o auditor solicitar a evidência da execução do que está descrito na instrução de trabalho. Uma das premissas de uma auditoria é que o que não está escrito não está feito. Então, sempre que vocês executarem a revisão cadastral, vocês devem registrar essa execução para que o auditor possa evidenciar durante a auditoria. Então, o revisor ele vai poder, por exemplo, elaborar uma relação de todos os cadastros que foram revisados por mês. É importante que essas relações possuam uma data e a assinatura dos revisores também. O próximo passo será, então, o auditor verificar se a prática do monitoramento está sendo efetiva. Ele vai pedir a base de cadastro de clientes para poder verificar a existência de cadastros inconsistentes, cadastros sem CPF, cadastros em duplicidade e outros tipos. Então, não deixe de ler a descrição dos atributos e os possíveis resultados da implementação para você ficar ciente de todo o contexto do teste. Bom, vocês vão se deparar em algumas situações que eu vou precisar de um relatório que às vezes eu preciso ele seco de todos os clientes que eu tenho, de número de hidrômetro, dos dados daquele consumidor de geral. Então a gente chama aqui de relatório de usuário, certo? O relatório de usuário, que eu tenho vários filtros que eu posso estar emitindo esse relatório do usuário, certo? Por exemplo, eu vou vir aqui em cadastro, certo? Usuário, ele vai abrir a tela de cadastro para mim, tá? Todo o sistema ele trabalha nessa logística. Toda a tela de cadastro eu tenho o botão listagem, certo? Que eu posso estar emitindo a listagem daquele cadastro. Por exemplo, eu tenho que eu mostrei em outros vídeos aqui, o tabela ocorrência de leitura, certo? A tabela ocorrência é a tela de cadastro de ocorrência. Eu tenho aqui a listagem, que é o imprimir, das ocorrências, certo? E da mesma forma, eu tenho o cadastro de usuário, certo? Eu vou clicar em listagem para você ver que essa listagem do cadastro de usuário, ela é bem completa. E ela é bem dinâmica também, eu consigo trabalhar de uma forma que eu consigo personalizar ela, tá? Então, o que acontece? Eu tenho aqui os filtros que eu vou emitir essa tela. Vou fechar esse de trás para a gente trabalhar mais limpo aqui. O que acontece? Eu posso tirar ela por rota, por endereço de ligação,
por endereço de correspondência, que é o endereço que eu entrego a conta, porque às vezes a pessoa não mora lá, o dono da casa, mas ele no imóvel, certo? Ele recebe a conta para pagar em outro lugar, né? Às vezes pessoal que tem casa de aluguel assim, né? Bairro, eu tenho por bairro, por localidade e por ligação individual, tá? Eu posso adicionar as ligações que eu quero filtrar aqui também, tá? Eu vou tirar do primeiro roteiro aqui, como de costume, para a gente tirar uma coisa mais fácil de emitir, né? Pequeno. Eu posso aqui, ó, na aba filtros, eu tenho a página 1, eu tenho no caso 4 páginas, certo? Para estar configurando o filtro que eu quero escolher para mim emitir no usuário, no caso para mim emitir esse relatório, certo? Então eu posso filtrar por situação, eu posso filtrar por serviço, posso filtrar por categoria, no caso domiciliar, comercial, industrial, e são infinitos filtros que eu posso estar emitindo, tá? No caso aqui eu tenho CPF, CNPJ em branco, documentos inválidos, certo? O próprio sistema ele já trata isso para você e você consegue emitir esse relatório já para às vezes fazer uma correção desses dados, certo? Então eu posso aqui na página 2, ó, eu tenho aqui, ó, que não possui hidrômetro. No caso, às vezes eu quero filtrar só as pessoas que não têm hidrômetro cadastrado, também eu posso tirar, certo? E são vários filtros aqui que eu tenho a possibilidade de estar colocando, certo? Por ocorrência, por grupo de ocorrência e assim por diante. Depois que eu selecionei os filtros, eu vou tirar só o pessoal que está ativo aqui, tá? Aliás, não vou tirar o pessoal que está cortado por falta de pagamento aqui. Depois que eu fiz isso, eu posso selecionar qual que é o tipo da listagem, se ela é completa, resumida, personalizada, certo? No caso, se eu quiser tirar uma personalizada, ele habilita esse menu aqui para mim, que eu posso estar adicionando quais campos do banco de dados eu quero colocar aqui para me sair qual a informação, porque às vezes ele sai aquela informação toda que eu não preciso. Às vezes eu preciso só do nome, do nome, do telefone e da situação, entendeu? Eu consigo trabalhar com isso também. Por isso que ela é dinâmica, ela é flexível. Eu consigo formar esse relatório, certo? Eu vou tirar a resumida só para vocês verem como fica, certo? Vamos emitir aqui. Eu posso gerar arquivo também TXT dessa listagem, tá? Aqui, vou mostrar na tela, ó. Tá aqui, ó. No caso, ele mostra para mim os códigos de ligações, certo? O usuário, o endereço de ligação, o bairro, economia que o usuário tem, a rota, certo? O hidrômetro, o consumo médio e a data da ligação. Então o que acontece? Tudo isso ele pega do banco de dados, onde eu preencho lá nas telas de cadastro, tá? Então por isso que é extremamente importante coletar o máximo de informação e alimentar o sistema, porque quanto mais você alimentar o sistema, mais relatórios eu vou ter, certo? Então o que acontece? Isso lembrando que essa listagem eu posso estar imprimindo ela personalizada, igual eu falei. Por exemplo, se eu quisesse personalizar, deixar só o código de ligação, a coluna do usuário e a coluna do bairro, eu conseguiria fazer naquela personalizada. Eu consigo separar ela e deixar ela individual, tá? Então esse relatório é muito interessante. No final ele me dá o total, tá? Do que foi, no caso lá, o total das ligações aqui, né? Ele soma para mim o total das economias também, ó. Ele soma para mim e ele é bem bacana. Então sim, ele é muito usado esse relatório e ajuda muito durante o dia a dia na rotina do trabalho do pessoal, certo? Vou estar falando agora sobre o cadastro de usuários no benefício da tarifa social. O primeiro passo é a gente estar cadastrando o anexo tarifário, né? Então a gente vem aqui em cadastro, anexo tarifário, cadastramento. Como esse cliente já tem um anexo tarifário cadastrado, eu vou estar demonstrando. Então aqui eu preencho o tipo, né? Se é hidrometrado, a categoria no caso domiciliar, e a subcategoria aqui no caso é A3, mas pode ser qualquer número.
Estou pegando a 3 porque já está cadastrada. Então aqui ele mostra, né, o valor de implantação, o valor atual, né, e as faixas de consumo, né, de água e de esgoto. Então eu vou estar colocando agora um usuário na subcategoria 3, que é a tarifa social, e está faturando para a gente ver como é que fica. Então vem aqui em cadastro, usuário, localizar. Vem aqui em dados cadastrais e vou colocar a subcategoria 3. A partir daí, esse usuário já está no benefício da tarifa social. Então eu posso estar faturando a conta dele. Vou estar localizando ele agora. Aqui eu já vejo que nas economias já tem a subcategoria 3, né? E a conta dele faturada nesse mês foi bem baixa, porque ele se encontra já na tarifa social, né? Eu posso estar também gerando os relatórios. Eu venho aqui em cadastro, usuário, listagem, marco aqui a zona F, por exemplo, e em filtros eu marco aqui a subcategoria, né? Somente com categoria selecionada, domiciliar, subcategoria 3. Então eu quero saber todo mundo está na subcategoria 3 de determinada zona, um exemplo. Eu clico em imprimir. Ok. E aqui eu tenho uma listagem destes usuários que estão na subcategoria 3, que no caso é a tarifa social. Atualmente no sistema não possui nenhuma tela ou algum subsistema onde a gente entra com as informações ou os relatórios que provam que aquele usuário tem ou não direito ao benefício da tarifa social. Geralmente esse processo é feito internamente no SAI, e onde o responsável recebe, né, a documentação toda e faz a análise dos dados para saber se esse usuário está ou não na tarifa social. Ele estando, ele faz esse procedimento que a gente acabou de fazer de cadastro. No teste 09, o auditor irá recalcular o índice de hidrometração das ligações ativas. Basicamente, o trabalho aqui será somente do auditor. Para o auditado, basta que ele emita 2 relatórios que serão solicitados. O primeiro vai ser o relatório técnico, que contém o resumo de todos os cadastros. O segundo relatório é o banco de dados cadastrais, contendo o número da ligação e da economia e o número do hidrômetro. Esse relatório ele vai servir para que o auditor verifique o número de economias sem medições. Bom, eu tenho um relatório aqui que serve para acompanhar o processo geral, certo? Quantas ligações eu estou tendo nova, quantas ligações eu tenho de água, de esgoto, em um modo geral, certo? É um relatório gerencial que você consegue ter um feedback amplo do que está acontecendo, qual que é o meu crescimento em questões de hidrometração, certo? Como que chama esse relatório? É o relatório técnico. Eu tenho aqui, ó, relatórios gerenciais, certo? O relatório técnico aqui, ó. Vamos tirar aqui, eu vou tirar só uma zona para não ficar tão extenso aqui, tá? O relatório. Deixa eu dar um zoom aqui. Bom, então aqui, ó, como eu disse, ó, eu tenho separada por água e esgoto, tá? Então o que acontece? Eu tenho todas as ligações ativas em funcionamento, certo? No caso aqui, separado por economias também, tá? No caso, por exemplo, em funcionamento ativas eu tenho 1.381 na categoria de domiciliar, no caso nessa base de teste aqui. Então o que acontece? Eu tenho a quantidade de cortados, se foi cortado a pedido por falta de pagamento, factíveis, estimadas que não tem hidrômetro, tá? Eu tenho as provisórias, temporárias, eu tenho todo esse processo aqui. Por exemplo, quantas eu tive nova no mês, certo? Por exemplo, nessa base aqui eu tive uma ligação nova nesse mês, certo? Que ela foi concluída ali até o final do processo e virou
um cliente de água, certo? Então o que acontece? Eu tenho todo esse feedback para vocês acompanharem o crescimento aí e a evolução do processo do saneamento aí de vocês, certo? Bom, aqui no caso, ele vai mostrar em tela aqui então, ó, o relatório, certo? Como é uma base de teste grande, ele demorou um pouquinho para imprimir, mas tá aqui, ó. Ele buscou todos os hidrômetros, certo? Daquela zona. No caso, ele mostrou aqui para mim o hidrômetro, a vazão, o diâmetro, a quantidade de dígitos, ligação que ele está instalado, certo? Se ele tiver instalado. Eu vou ter o modelo, a situação, o tipo de instalação, a nota fiscal dele, certo? O fabricante e o fornecedor. Então, o que acontece? Assim que eu for, todos os dados que eu for preenchendo naquele cadastro que eu mostrei para vocês no início, eles vão ser listados aqui, tá? Então eu vou ter todo esse controle geral aí, tá? Aí eu posso filtrar, lembrando que eu posso filtrar por data, eu posso de instalação, a data que ele foi removido, se ele foi removido, certo? Então assim, tem todos esses filtros para me trabalhar, beleza? Aqui nós vamos verificar se vocês realizam o monitoramento da idade média do seu parque de hidrômetros. Nós sabemos que com o tempo o hidrômetro ele passa a não registrar corretamente o consumo. Isso pode impactar consideravelmente na receita do prestador de serviço, além de ter um impacto gigantesco no cálculo das perdas. Diante desse risco, o Acertar ele traz como melhor prática a aferição do hidrômetro, ou seja, a sua verificação a cada 5 anos. Para que seja possível essa análise, é importante que o seu sistema, além do registro da data de instalação, também permita o registro das datas de aferições que são realizadas nos hidrômetros. Se o seu sistema não permite a inserção dessa informação, entre em contato com seu suporte e solicite essa adequação. Caso não exista nenhum monitoramento da idade média do parque, o teste vai ser finalizado e o resultado vai ser como não implementado. Se existir um monitoramento, o auditor vai solicitar a emissão de uma base de dados que vai conter a data de instalação e a de aferição dos hidrômetros e vai calcular essa idade média do parque. Em seguida, o auditor vai selecionar uma amostra aleatória de hidrômetros que tenham sido instalados no período da auditoria e as respectivas ordens de serviço de instalação, e vai conferir se o que consta no sistema está aderente ao que está nas OS que foram encerradas. Se o tempo de monitoramento for superior a 5 anos ou se forem detectadas inconsistências nas amostras que foram solicitadas pelo auditor, o resultado do teste vai ser parcialmente implementado. Se o tempo médio de verificação for inferior a 5 anos e não forem identificadas inconsistências nas amostragens, o resultado do teste vai ser implementado. Alguns prestadores de serviço não possuem equipamentos de aferição nem equipe suficiente para realizar essa atividade. E aí, devido ao alto custo para realizar essa aferição, para contratar uma empresa para realizar, eles acabam optando por substituir os hidrômetros que são antigos. Não tem problema nenhum com essa prática. O importante é que o parque de hidrômetros seja confiável e que as trocas sejam devidamente registradas. Esse teste verifica se as leituras dos consumidores são realizadas de forma manual ou através de algum dispositivo. Caso o registro das leituras seja realizado de forma 100% manual, ou seja, através de fichas, o teste é finalizado e o resultado é não implementado. Caso parte das leituras do município seja registrada de forma manual e parte por coletores, o auditor vai identificar qual percentual é realizado de forma automatizada. Se menos de 80% dos registros forem realizados através de microcoletores, o resultado do teste vai ser parcialmente implementado. Para poder realizar esse cálculo, o auditor ele pode, por exemplo, solicitar o relatório técnico que traz o resumo de todos os hidrômetros que foram medidos no mês e verificar no relatório de logs do sistema a quantidade de leituras que foram descarregadas pelo dispositivo. E aí ele vai encontrar a diferença que tecnicamente seriam os inputs manuais. O auditor ele vai solicitar a simulação de um registro não usual de um usuário aleatório. Aqui o intuito é verificar se o dispositivo, se o microcoletor, se ele está parametrizado para poder emitir alertas de valores que sejam discrepantes, tanto para mais
ou quanto para menos. Caso seus dispositivos ainda não sejam parametrizados, programe-os para poder emitir alertas quando as leituras apresentarem alto consumo, que é quando o valor medido ultrapassa em 30% no mínimo a média de consumo dos últimos 6 meses, e aí essa definição você vai encontrar na Resolução de Fiscalização e Regulação número 132 da ARISP. Os alertas eles também devem ser emitidos quando o valor medido for inferior a 30% no mínimo a média de consumo dos últimos 6 meses. Bom, no caso, eu vou estar mostrando aqui agora como que funciona a parte de ocorrência, certo? Na hora do faturamento. O que acontece? A gente tem aqui no sistema de contas e consumo, a gente tem a configuração da tabela ocorrência, certo? Essa tabela ocorrência eu consigo configurar quais os tipos de ocorrência que eu tenho quando eu vou fazer a leitura, certo? Isso funciona tanto para lançamento manual no sistema, quanto para lançamento via coletor, certo? Com integração, no caso, para poder fazer uma impressão simultânea, certo? Então, o que acontece? Essas ocorrências, eu tenho vários tipos, isso aqui quem define é o próprio usuário, né? No caso, é o próprio operador de sistema. Então, vamos lá, vamos pegar aqui esses exemplos que a gente tem aqui. Por exemplo, aqui eu tenho hidrômetro danificado, hidrômetro de difícil acesso, certo? Hidrômetro parado. Eu tenho várias ocorrências aqui que eu posso estar colocando aí, no caso, na hora da leitura, se eu quiser filtrar isso depois, certo? Mais para frente eu vou mostrar para vocês como que funciona aí, como que a gente faz qual que é o benefício dessa ocorrência. Certo? Primeiro eu vou mostrar como vocês cadastram aqui, né? No caso, se eu quiser cadastrar aqui uma ocorrência de teste, por exemplo, uma ocorrência de teste aqui, eu posso colocar teste, certo? Colocar aqui se ela tem ocorrência auxiliar ou não, se ela exibe, né? Vou assinar a conta, se ela imprime a conta, se é uma ocorrência para me definir se não vai imprimir essa conta, certo? Vamos pegar aqui uma já criada aqui, ó. Caixa trancada, por exemplo. Essa caixa trancada, ela tem ocorrência, ela não tem ocorrência auxiliar, por exemplo, ela imprime conta, certo? Por mais que ela tenha, às vezes a caixa trancada, ele não consegue fazer essa leitura, ele consegue imprimir a conta. Como que ele imprime a conta? Ele define aqui na cobrança, ó, por média, certo? Então, como às vezes ele não tem aquela leitura, né? Por exemplo, aqui, ó, tá leitura confirmada não. Então, assim, eu não tenho aquela leitura, eu não confirmei a leitura, eu não sei qual que é a leitura do hidrômetro. Então, ele vai calcular de acordo com a média, certo? Do usuário. Então, o que acontece? Às vezes eu tenho aí, por exemplo, uma ocorrência, que é uma ocorrência, por exemplo, que eu vou lançar aquela leitura e ela está fora da faixa, certo? Por exemplo, o usuário está acostumado sempre a gastar 10... sempre acostumado a gastar 20 metros cúbicos e quando vê chego lá tá 100, entendeu? Houve um vazamento, houve alguma coisa. Então, sim, o próprio sistema identifica essa diferença e lança essa ocorrência fora da faixa, certo? Tanto no faturamento manual quanto no faturamento automático, certo? Como que eu identifico isso? Por exemplo, no manual, eu sou operador e estou lançando, então eu consigo ter liberdade de escolher a ocorrência que eu vou lançar, certo? No processo automático, assim que eu vou receber, lançar essa leitura, o próprio coletor, o próprio sistema ali, né, na hora da impressão da conta, ele identifica que essa leitura está fora da faixa e manda uma notificação para o operador falando o seguinte: ó, essa leitura está além do normal, você quer lançar a ocorrência fora da faixa? E quando a gente importa essa leitura, a gente recebe aqui as ocorrências, certo? Vamos lá lançar uma ocorrência, uma leitura, para vocês verem como funciona. Vamos pegar aqui, ó, uma ocorrência, por exemplo, aqui é leitura sem hidrômetro, leitura corte cavalete. Vamos pegar essa leitura sem hidrômetro aqui, ó, ela é o número 23, tá? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui a tela de lançamento de leitura, que é onde eu vou lançar a leitura manual, tá?
O processo de leitura simultânea ele é feito de modo mais diferente. Então depois eu vou estar mostrando como que funciona a parte simultânea, certo? No caso aqui, eu vou localizar esse usuário que eu estou usando como teste aqui, né? No caso, o 7489. Vou usar ele, certo? Qual que é a data da leitura? Eu vou colocar a data de hoje, 23/02/2023. A leitura atual, qual que é a leitura anterior dele? 4.993, certo? Vamos lançar uma leitura exorbitante aqui, só para a gente ver como que vai ser. Vou deixar sem ocorrência, certo? No caso, por exemplo, se eu quiser lançar aquela ocorrência que a gente pegou como exemplo, que é a 23, eu poderia estar colocando ela aqui. Assim que eu lançar ela, a gente consegue usar aqueles tipos de parâmetros que a gente configurou na tabela ocorrência para puxar no quesito de faturamento, certo? Então, por exemplo, toda vez que eu for faturar e lançar essa ocorrência, o faturamento vai considerar aquelas configurações da tabela ocorrência e vai identificar e vai fazer o faturamento de acordo com aquele tipo de parâmetro, certo? Por exemplo, se eu não quero que gere conta, esse faturamento e eu lançar essa ocorrência que não gera conta aqui, o faturamento vai considerar que ele não quer que gere conta. Então, independente do que acontecer, ele não vai gerar conta, certo? Então, funciona dessa forma. Eu não vou lançar aqui, eu vou deixar em branco só para a gente ver como funciona aqui, ó. Eu vou pôr um leiturista aqui de teste, certo? E vou pôr confirmado para faturamento. Ele vai falar, ó, o consumo está fora da faixa. Confirma a leitura atual, é aquele aviso que eu avisei, que no caso que eu mostrei para vocês. No coletor, quando ele estiver fazendo essa leitura simultânea, né, no caso lá em frente, casa por casa, imprimindo a conta na rua, o que acontece? Ele vai lançar a mesma pergunta para o operador. Ele vai falar o seguinte: consumo está fora da faixa? O consumo está fora da faixa. Você quer continuar com a leitura atual? Se eu colocar assim, ele vai lançar uma ocorrência automática para mim, certo? Lá na leitura simultânea. Então o que acontece? Ele vai lançar a leitura fora da faixa. Eu consigo configurar essa extensão dos metros cúbicos que eu tenho aqui fora da faixa, certo? Então eu consigo definir quanto eu vou considerar que é uma leitura fora da faixa. No caso, eu lancei 1000 metros cúbicos. Então, assim, é um valor absurdo. Independente da configuração, eu iria pegar aqui. Mas eu consigo definir a partir de uma diferença de 50 metros, além da média dele ali, que ele está acostumado a gastar, é um consumo fora da faixa. Entendeu? Eu consigo definir isso na parametrização aqui do sistema. Bom, então vamos lá, vamos pegar uma ocorrência de teste aqui para a gente fazer um lançamento aqui de uma ocorrência de teste, ó. Imóvel desabitado, ó. Vamos pegar essa daqui, ó, ocorrência 17, certo? Imóvel desabitado. Então, se eu lançar ela vai ter leitura confirmada não e vai cobrar o valor da média, certo? Então o que acontece? Eu vou pegar esse usuário, vou localizar ele, vou colocar a data de hoje, 23/02/2023. Vou colocar um consumo de 5.000, certo? Para a gente fazer um cálculo aqui bem simples. Então, no caso, ele teve 7.000 de gastos aqui, né? Perante as contas que a gente está lançando aqui. Então, vamos lançar a conta 17. Não importa se ele teve quanto de gasto aqui, né? O importante é que ele vai cobrar a média. Por quê? Porque, teoricamente, o imóvel está desabitado, certo? Então, ele não vai confirmar a leitura e vai lançar a média, certo? Eu vou pegar aqui o João Henrique e vou colocar confirmado para faturamento e vou inserir essa leitura. Então, se você notar aqui, ó, eu vou localizar esse usuário que a gente está trabalhando. Se eu lançar a ocorrência lá, imóvel desabitado, certo? Consumo do mês ele foi 7. Aí se eu faturar esse usuário, eu vou vir aqui no faturamento, vou faturar esse usuário.
vou ter uma conta no valor de R$19,15, certo? Vamos ver o consumo faturado dele aqui. O consumo faturado dele foi 10. Ah, mas por que, que a leitura dele foi 7? Por que, que faturou 10? Lembra que a gente fez? A ocorrência está configurada para fazer a cobrança da média. Por quê? Porque o imóvel está desabitado. Ele não conseguiu fazer a leitura. Então eu cheguei lá, lancei a ocorrência. Ó, o imóvel está desabitado, certo? Então ele cobrou, faturou 10 metros cúbicos do usuário. Então sim, é bem simples. A ocorrência define e influencia diretamente no faturamento do usuário. E de acordo com o que eu configuro na parametrização dela, é o que ela define para ser feito, certo? Então eu tenho inúmeras possibilidades e inúmeras formas de parametrizar isso, tá? E isso funciona tanto na impressão manual, no caso que é o processo que eu fiz aqui em tela, quanto o processo simultâneo. Qual que é a diferença entre o processo manual e o processo simultâneo? Um é eu que estou lançando, então o sistema identifica, não, eu estou ciente do que eu estou lançando, certo? Então ele vai me tratar como se eu tivesse ciente do que eu estou lançando. E a forma da simultânea, ele sempre lança os avisos para o leitorista. Fala, ó, tá acontecendo isso, e aí? Como que a gente vai proceder? Certo? A diferença é essa daí, certo? Bom, para me configurar, para me parametrizar o ponto que o sistema vai entender onde ele vai considerar fora da faixa ou não, como que ele vai automatizar esse processo, foi criado uma tabela, certo? Padronizada, que o sistema consegue identificar esses fatores de acordo com a parametrização, certo? Vou mostrar aqui para vocês onde fica, ó. Eu vou em utilitários, parametrizar. Esse processo de parametrização pode ser necessário às vezes um acompanhamento de um técnico da área de suporte, certo? Da empresa, porque ele dependendo do cliente, ele pode necessitar de um valor de acesso, tá? Então qualquer dúvida é só entrar em contato com o suporte, eles ajudam também a configurar essa parte. Depois que eu coloquei o valor de acesso, ele vai abrir a tela de parametrização para mim, certo? Na tela de parametrização, eu tenho aqui a abinha configuração de fora da faixa. E aqui ele vai mostrar essa tabela. Essa aqui é a tabela padrão, certo? É a tabela que geralmente a gente costuma usar padronizado. Mas lembrando que cada SAI, cada órgão pode ter sua parametrização, certo? Então o que acontece? Eu tenho aqui a faixa, certo? Essa faixa é a faixa que eu usado no anexo, tá? Eu configuro a faixa do anexo aqui para me ter como base, certo? Por quê? Porque vamos imaginar o seguinte, vamos pegar aqui um consumidor de exemplo aqui, né? Vamos pegar um consumidor qualquer aqui. Bom, esse consumidor aqui, a última leitura dele, o último consumo do mês dele, foi de 11 metros cúbicos, certo? Vamos pegar a calculadora para a gente fazer o cálculo junto aqui. Nesses 11 metros cúbicos que ele teve de cálculo, que a gente vai usar como base para poder iniciar esse cálculo aqui, certo? O que acontece? Tendo a tabela aqui lateral, eu vejo o consumo do usuário, assim, ele gastou 11 metros cúbicos, certo? 11 metros cúbicos. E com esse 11 metros cúbicos, para que eu vou usar o consumo dele? Para me identificar qual a faixa que ele vai entrar. Lembrando que é o consumo que ele teve no mês, tá? Então, 11 metros cúbicos, em qual faixa ele se enquadra aqui? De 0 a 15, certo? No caso de 0 a 15, eu tenho de 16 a 25, de 26 a 40. Qual que é a faixa que ele entra
para calcular o consumo dele é de 0 a 15, certo? Então o que acontece? Eu vou usar a faixa de 0 a 15 para calcular esse valor. Por exemplo, o mínimo dele é 0. Então, sim, se é 0, ele não vai ter um valor mínimo para calcular. O que é o valor de cálculo mínimo? É o valor para mim calcular se a leitura veio baixa demais, certo? Veio abaixo da média que ele gasta. Por exemplo, eu gasto sempre 20, 20, 20, quando vem 1, entendeu? Aí eu consigo identificar isso, e o sistema também pode identificar essa fora da faixa sendo abaixo do valor, tanto abaixo quanto acima, tá? Então eu tenho o valor cálculo mínimo e o valor cálculo máximo, certo? Que é o abaixo e o acima. Então, no caso, eu tendo aqui o valor do cálculo mínimo, esse sendo 0, certo? Eu não tenho nenhum cálculo aqui, não funciona nenhum cálculo. Mas o valor acima, eu tenho aqui 15, certo? Então, eu vou pegar o valor 15 e vou pegar a média desse usuário. Qual que é a média dele? A média dele, que ele calcula aqui, ó, consumo médio, é de 10 metros cúbicos. Ele costuma gastar isso mensalmente, essa média de consumo no mês. Então eu vou pegar, ó, 10, certo? 10. Eu vou pegar o fator, certo? O fator é o que? É o fator do cálculo que eu vou fazer, mais, no caso o fator está mais, eu vou colocar mais 15 metros cúbicos, certo? Qual que é o valor? 25. Então ele só vai identificar que esse usuário teve um cálculo acima da média se ele gastar mais do que 25. Então aquela mensagem, aquele aviso de fora da faixa só vai ser indicado para vocês nesse consumidor se ele gastar acima de 25. Vamos pegar outro cálculo aqui como exemplo. Vamos pegar aí, por exemplo, um consumidor que gastou aí, vamos supor, 15 metros cúbicos, certo? 15 metros cúbicos. Vamos supor que o cálculo, ele havia gastado 15 metros cúbicos no mês. Aliás, vamos por 16, para entrar na segunda faixa aqui, 16. Então, 16 metros cúbicos. Qual a faixa que ele entra? Ele entra na segunda, certo? 16 a 25. Então, 16 a 25, eu vou pegar o fator mínimo dele. Tem valor? Tem. Opa, é 0,20. Então, qual que é o fator? É o fator de multiplicação. Então, eu vou pegar a média do usuário, né, no caso. Quanto que esse usuário costuma gastar de média? Vamos supor que a média dele, levando em base o outro que a gente calculou aqui, que era um abaixo, vamos colocar 15, que a média dele era 15, certo? Eu tendo 15 metros cúbicos de média, tá? Lembrando que eu tô pegando a média, mas eu uso o valor do consumo do mês para encontrar a faixa, tá? Eu pegando o valor da média de 15, eu vou o quê? Eu vou multiplicar, porque o fator é multiplicação, ó, da tabela, certo? O valor da tabela é multiplicação, ó, do valor mínimo. Então eu vou pegar 15 vezes 0,20, certo? Ele vai dar 3. Então só se ele consumir 3 ou abaixo de 3 que ele vai dar o aviso de fora da faixa, só que considerando abaixo, tá? No caso eu estou fazendo o cálculo do valor mínimo, certo? Então se ele consumir abaixo disso, isso ou abaixo disso, ele vai te avisar que ele está fazendo, no caso, está tendo um consumo fora da faixa, certo? Por isso que chama, o próprio nome já diz, né? Consumo fora da faixa, a faixa de consumo do anexo, tá? Então o que acontece? Vamos fazer agora o cálculo acima, né? No caso a gente fez o abaixo, vamos ver o acima. Quanto que daria no caso? A média dele é 15, né? Eu vou pegar o 15, a faixa que ele entra é a segunda, porque o consumo do mês dele foi 16. Então, eu vou pegar o fator dele, é multiplicação. Eu vou pegar o 15 vezes 1,80. Quanto que dá? 27. Então, só se ele consumir acima de 27 ou acima de 27, que ele vai ter esse aviso para ele da fora da faixa. Então, sim, é bem simples o cálculo, bem básico. Mas ele serve como base
para a gente conseguir ter uma dinâmica flexível, certo? Para cada cliente conseguir parametrizar a sua parte de fora da faixa, porque hoje em dia, antigamente isso era padronizado, tá? Mas hoje em dia, o que acontece? Acaba que cada cliente tem sua particularidade e a gente consegue ter essa flexibilidade para estar configurando para cada um, certo? 16 busca verificar se o faturamento acontece de forma automática, de acordo com as leituras registradas. Lembre-se que o Acertar sempre valoriza a existência e o uso de tecnologias adequadas. Então, para verificar esse teste, o auditor ele vai solicitar que o auditado faça 3 simulações nos sistemas. A primeira simulação vai ser a inserção de um consumo normal de um usuário aleatório. Caso o prestador possua contrato sob demanda, a segunda simulação vai ser a inserção de um volume, superior ao volume que foi contratado. E, por fim, o auditor solicitará a simulação de um faturamento em que não foi possível realizar a leitura, e aí é onde é faturado pelo mínimo ou pela média, dependendo da situação. Então, com o resultado dessas simulações, o auditor vai verificar se os valores que foram faturados estão de acordo com a estrutura tarifária que foi definida pela agência reguladora. Chegamos ao último teste do terceiro ciclo do Acertar sobre o processo comercial. Nesse teste é verificada a existência de uma instrução de trabalho que contemple a previsão da análise das retificações de conta que ocorreram no ciclo de faturamento. Mas olha só, a instrução de trabalho ela deve conter todos os itens que estão listados no teste, indicando como que a análise deve ser efetuada. Aqui a gente não está se referindo a como executar uma retificação de contas, mas é uma análise mais criteriosa, englobando a todas as retificações e cancelamentos que ocorreram naquele ciclo de faturamento. A ideia é verificar se existem retificações ou cancelamentos de contas que são recorrentes em um mesmo imóvel, ou se ocorre por motivos recorrentes, se são realizados por um mesmo atendente, e entre outros itens que são listados no teste. O objetivo desse teste é reduzir a possibilidade de fraudes durante o processo, então a análise ela deve ser criteriosa, observando todos os itens que são listados. Existindo essa instrução de trabalho, o auditor ele vai solicitar as evidências dessas análises em meses aleatórios. Lembre-se, o que não é registrado não é feito, então daqui para frente guarde todas as evidências de tudo que você realizar. Chegamos ao fim do módulo comercial. Não deixe de ler o conteúdo do guia simplificado do Acertar que nós fizemos para vocês. Se ainda assim permanecerem dúvidas, por favor nos envie através do formulário que está aqui na descrição desse vídeo. A sua dúvida será esclarecida na nossa aula ao vivo no dia 10 de março. Faça sua inscrição para a participação dessa aula, hein? O link também está aqui na descrição. Nesse dia, nós também daremos todas as informações para que você tenha acesso ao seu certificado de participação nesse curso. Então, te espero lá!